Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Mais uma estreia de curso aqui no canal, curso de colocação pronominal. Nós seguimos em análise sintática 4, né? Como é uma primeira aula sobre este assunto, eu vou fazer aquilo que eu faço sempre, vocês já sabem, né? Uma aula introdutória e vou explicar o que é exatamente a colocação pronominal. Antes daquele pedido, para quem ainda não está inscrito no canal, eu vou pedir para que se inscreva. Isso é muito importante para ajudar o canal que tanto ajuda vocês. Se você já está inscrito, quer continuar colaborando, continuar ajudando, pode dar um joinha no vídeo aqui embaixo, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, ajuda imensamente. E a mim só resta agradecer de coração. Pois bem, pessoal, este assunto não é um assunto difícil, ele é um assunto, na verdade, que exige mais decoreba do aluno. O aluno que é bom em decorar, ele se sai muito bem aqui em colocação do pronome. Pois bem, pessoal, nós vimos no estudo do pronome, né, essa tabela aqui. Então nós vimos lá que existem os pronomes retos, aqueles que funcionam como sujeito. Nós trabalhamos bastante com esse aqui, né, com os oblíquos tônicos, né, que servem como complemento, sempre exigirão preposição, né, aquela função toda que a gente já viu. Mas esses aqui são os pronomes que nos interessam nesta aula agora, os oblíquos átonos. Esses aqui são os tônicos, tá? Os átonos que nos interessam muito. Que são esses aqui, ó, o me, o te, né, puxando para lá o se, o nos, o vos, o lhe e o lhes, o oa, os e as, como vocês estão vendo aqui. Importante lembrar vocês, tá, que existem, que esses aqui, na verdade, né, se transformam nisso aqui. E aí eu vou colocar algo aqui embaixo para vocês relembrarem, caso estejam, né, tenham esquecido, né. Esses pronomes aqui, na verdade, são esses mesmos aqui. Se vocês observarem, esses dois aqui só são dois, é o o e o a. Né? Porém, tem o masculino e o feminino, que está ali, né? Masculino e feminino, e tem o plural. Só que é singular, isso aqui é plural, vai ter os e as. E aí eles vão se transformar nesses aqui, né? Quando o verbo termina em R, em Z, aquela função toda que a gente viu. Eu vou deixar a aula aqui, caso vocês não lembrem, porque daí dá uma outra aula, não tenho porquê eu retomar aqui. Mas vocês podem dar uma olhadinha ali se tiverem dificuldade. Mas acredito que não terão. Pois bem, pessoal, esses pronomes aqui, tá? Eles podem ser colocados aí num determinado lugar em relação ao verbo. As estruturas estão aqui. Ó, não me canso de ti, dir-lhe-ei tudo hoje, está correta essa estrutura, entregou-nos os convites. Eles não estão aqui à toa, tá? Eles estão aqui segundo algumas regras. Pois bem, quando ele aparece, pessoal, aqui, ó, na primeira posição, como vocês estão vendo, antes do verbo, ó, o verbo está aqui, o pronome está ali. A gente vai chamá-lo aí, né, de próclise, tá? Quando ele aparece aqui no meio do verbo, como vocês estão vendo, ó, o verbo é direi, aí tem um lhe ali no meio. A gente vai chamar de mesóclise, tá? Quando ele aparece lá no final, como vocês estão vendo aqui, ó, depois do verbo, a gente chama ele, ó, tá depois do verbo, a gente chama de ênclise. E não é difícil de gravar, né? Eu acho que é a parte mais difícil, mais difícil, digamos assim, mais fácil, tá? Pro aluno, tá aqui, ó, próclise. Pessoal, pró, lembra de primeiro, tá lá, ó, primeiro, antes do verbo, tá? Meso é meio, né? Mesóclise, no meio do verbo, tá? O pronome no meio do verbo, que é uma estrutura possível na língua portuguesa. E aí, né, só são três, só sobra um. O outro só pode ser, né, lá no final, depois, ó, depois do verbo. Não é difícil de gravar isso aqui. Próclise primeiro, meso é meio, e só sobra um, depois, né? Só tem início, meio e fim, então não é difícil de guardar, tá? Essa parte aqui é uma parte importante. Por que que é importante? Porque um aluno me disse outro dia, professor, eu tenho uma grande dificuldade em colocação do pronome, colocação pronominal. Eu fui conversar com ele e não sabia o que era próclise, mesóclise e ênclise. Aí, claro, né? Não tem como saber, impossível. Então isso é muito importante que você saiba. Pois bem, a gente vai começar a trabalhar aqui com 3 casos proibidos. Por que eu vou falar desses 3 casos proibidos? Porque esses 3 casos, vão nos guiar para o resto do curso.
pro resto da vida de vocês também, né? De certa forma, tá? Então, a partir desses 3 casos proibidos, né, a gente vai fazer aí todo o nosso curso. Eu acho que nesta primeira aula, uma aula introdutória, dá pra gente começar a tratar desse assunto. E não são difíceis esses casos proibidos, é muito fácil, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Primeiro caso, não se começa uma oração com um pronome oblíquo átono de jeito nenhum. É muito simples. Você só precisa de 2 neurônios para entender essa regra. Aliás, as 3 regras que eu vou passar para vocês aqui, os 3 casos proibidos. Um para me ver e o outro para me ouvir. Simples assim. Tá aqui, ó, não se começa uma oração com o pronome oblíquo átono, tá? Eu acho que a grande dificuldade é o aluno não gravar isso aqui. Me empresta o livro, tá errado. Te amo, tá errado. Lhe trouxe paz, tá errado. Por quê? Porque são pronomes oblíquos, ó, o me, o te, o lhe, né? Eu não posso começar a frase, né, com os pronomes oblíquos átonos, tá? Ah, mas o que que faz então, professor? Aí existe um outro, né, uma outra forma, como a gente viu anteriormente. É por isso que existe próclise, mesóclise e ênclise, tá, pessoal? Então, isso é bem interessante. Eu não posso começar com a próclise, né, com o pronome oblíquo átono, tá? Que não deixa de ser uma próclise, ele vem antes ali, né? Mas, ó, me empresta o livro, me dá um cigarro, como as pessoas... no dia a dia as pessoas falam tranquilamente, não há problema algum. Ah, te amo. O sentimento é o mesmo, né? Mas gramaticalmente está errado. Perceba que se eu colocar um eu aqui, já anula, né, o erro. Aí tá certo. O que eu não posso fazer é começar realmente, né, com o pronome oblíquo átono. Então as 3 estruturas estão erradas aqui de acordo com a gramática, tá? E dá para gravar essa regrinha que é muito simples. Um outro caso, ó, proibido, não se coloca pronome oblíquo átono após formas verbais nos futuros do indicativo. Talvez aqui seja um pouco difícil, mas vocês vão precisar muito disso aqui, tá? Se vocês tiverem dificuldade, volte. Acredito que a grande dificuldade do aluno aqui seja essa também, de não saber os tempos verbais. Então existem esses tempos verbais, o futuro do presente e o futuro do pretérito, os 2 futuros lá, né, nos futuros do indicativo. A gente chegou a ver, ó, o final rei, ras, né, o final ria, rias, tá? São esses finais, futuro do presente, futuro do pretérito. Então não se coloca o pronome oblíquo átono após essas formas. Ah, professor, o que isso quer dizer? Significa dizer que essas 2 estruturas aqui estão erradas. Colocarei-me à disposição ou colocaria-me à disposição. Porque eu coloquei os pronomes oblíquos átomos aqui depois desses tempos. Ah, professor, mas soa tão bonitinho? Soa. No dia a dia soa, né? Mas é errado. A gramática diz que é errado. Ah, por várias questões que eu não vou nem entrar no mérito aqui. Eu realmente acho esse assunto de colocação do pronome um pouco chato, né? Porque são umas regras meio que absurdas. É uma parte que eu realmente não gosto muito, mas cai em concurso, então a gente deve estudar, né? E aí, eu sei que vocês devem estar achando bem bonitinho, mas isso aqui tá errado, e a gente vai ver, né, ao longo do curso. Fique comigo que vocês vão ver, tá? Vocês não vão se arrepender. Por que isso aqui está errado? Mas guardem a regra. Vocês precisam ter aqui, eu acho que 3 neurônios, né? Um para ver, um para ouvir, um para dar uma olhadinha lá nos tempos verbais. E aí, com certeza vocês não vão errar mais. O outro caso proibido é esse aqui, ó. Não se coloca pronome oblíquo átono após verbo no particípio. Aqui precisa de um neurônio só, não precisa nem de 2 ou 3, né? É muito fácil. Verbo no particípio são aqueles verbos com os finais e do a, do to, e tem outros finais que a gente vai ver ao longo do curso também. Significa dizer que essa estrutura aqui está errada, ó. Ele tinha comprado-lhe um presente. Eu não posso colocar o pronome oblíquo átono aqui depois do verbo no particípio. Fácil também. Então, pessoal, esses 3 casos vão nos guiar para o resto do curso. E aqui é importante dizer para vocês que a ordem natural do pronome oblíquo átono é, no caso da ênclise, ó. É lá no final, é depois do verbo. Por uma questão muito simples. Nós vimos, né, que ele... Ali, ó, lá no estudo das orações, né, que a ordem natural da oração da língua portuguesa é primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo. Então tá ali, Paulo, sujeito, chutou o verbo, e aí a bola, complemento do verbo. E aí, se eu for substituir por um pronome oblíquo átono, eu vou dizer Paulo chutou a, né? Então, sujeito, verbo e complemento do verbo. O pronome oblíquo átono serve como complemento. Então eu coloco ali, ó, na terceira posição. A ordem natural, realmente, né, deste pronome
é colocá-lo lá no final, depois do verbo. É a ênclise, né? Que prevaleceria aí sobre as outras colocações, digamos assim. Porém, existem as outras colocações, e aqui começa o martírio de vocês. Né? Existem o que a gente chama de palavras atrativas, e aqui é a morfologia inteira, né? A classificação das palavras inteira. Os advérbios, os pronomes indefinidos, interrogativos, relativos, e tem outros ainda, todos. As conjunções subordinativas, as preposições puxam, acabam com essa ênclise e puxam esse pronome pro outro lado do verbo, para primeiro lugar, digamos assim. Ó, canso-me de ti, depois do verbo, é a ênclise, a ordem natural. Porém, numa estrutura do tipo não me canso de ti, eu já tenho que colocar esse me aqui, não posso dizer não canso-me de ti, porque o não puxa o me para antes do verbo, provocando o que a gente chama de próclise, aqui, que é o assunto da nossa próxima aula, né? Por quê? Porque o não é um advérbio, é um advérbio de negação, né? Então, pessoal, isso pode acontecer. E o grande problema aqui, né, da próclise é que realmente são muitas palavras que vão puxar esse pronome para antes do verbo. Eu acho que é a parte mais chatinha, que tem que decorar todas essas palavras aí, mas não é difícil. Eu acho que é um assunto também, né, que o aluno diz que é difícil, mas é aquele que é assunto que ele não estuda, né? E aí fica sendo difícil mesmo, tá, pessoal? Uma aula introdutória, curta, mas necessária, né? A partir da aula que vem a gente começa a falar de próclise, né? Depois mesóclise e depois ênclise, tá, pessoal? Então eu vou pedir aqui para que quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva, e se você já está inscrito, quer continuar ajudando, dá joinha no vídeo aqui embaixo, pode me seguir, curtir, compartilhar nas redes sociais, ajuda imensamente.